E eu louvo a Deus pela sua vida, porque a gente tem atendido muitos casais. E como disse o pastor aqui, às vezes a gente não atende, parece que os demônios estão escondidinhos e não tem mais aquela cura, aquela libertação de vidas que estão possessas. Mas a gente tem atendido muitos casais alarmantes, numa fase crítica do seu casamento. E às vezes a gente tem isso aqui na nossa igreja, que é todo mês um culto de casais, para a gente aprender um pouco mais. Talvez você pense assim, eu já sei de tudo. E eu estou há 30 anos no meu casamento e ainda não sei. Aprendo todos os dias a como fazer a vontade de Deus. E uma coisa é certa, quando Jesus está no seu casamento, não tem como dar errado. Você pode ter certeza disso. Passamos já muitas lutas, muitas barreiras, financeira, espiritual, no nosso casamento, muitas coisas. Mas o que nos sustentou foi o Senhor, em todos os momentos. E muitas vezes nós ficávamos quietinhos, não querendo escandalizar o nome do Senhor, e às vezes brigava até baixinho para honrá-lo, o nome dele. E hoje a gente veja os frutos, né? Frutos de muitas pessoas que, quando a gente conversa, muitas mulheres aqui na nossa igreja, jovens, até mesmo os nossos filhos, eles sempre falam do nosso casamento, eles sempre falam, às vezes eu dou exemplos de alguma coisa que aconteceu na minha vida, e eles falam, pastor, eu quero ser igual a tu. E isso é maravilhoso, isso não tem recompensa maior. E Deus é maravilhoso, eu creio, como eu já falei, se for 3, dá certo. Se for 3, a corda fica mais forte. Mas agora, se for 2 pessoas, uma puxa para o lado, outra para o outro, não dá. E essa semana, eu até meio que reclamei um pouquinho, né? Vou confessar aqui, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque o pastor, ele ficou meio que trancado lá naquele escritório. Eu disse, meu Deus, cara, tu não sai daí para nada. E Deus estava colocando algo maravilhoso no coração dele para hoje, nosso último culto do ano de casais. E eu sei que nesses últimos dias Deus tem colocado algo tremendo no coração dele. E eu louvo a Deus, porque ele tem temor e tremor. E às vezes eu vou lá escondidinho, levo um cafezinho, espiar ele, o que ele está fazendo. Às vezes vou ver se ele está mexendo no celular. Quem nunca aqui, as mulheres, que não fica espiando os maridos mexendo no celular. E a janela do escritório dele dá bem para a minha lavanderia. De vez em quando ele nem veja, mas eu fico espiando ele lá. Mas eu louvo a Deus, né, pela vida dele, é uma bênção. Eu não sou muito de elogiar ele em público, né, os irmãos conhecem. Às vezes eu tenho aquele espinho de furar o balãozinho, né? Mas Deus conhece o meu coração, eu louvo a Deus pela vida dele, por esses 30 anos juntos. E a gente tem passado muitas coisas, bênção, a maior parte é bênção na nossa vida, de plantações de longos anos. E eu creio que vai ser isso na sua vida. Plante hoje para colher amanhã. Às vezes a gente reclama, mas nunca planta nada, né? Nunca planta nada na vida de ninguém, nunca planta nada na vida do esposo. E essa semana ele me deu um relógio lindo, tá até aberto, com uma flor. Segura aqui, marido. E eu louvei a Deus pela vida dele. E esse é o nosso desejo como pastores, que a gente tenha uma igreja firmada em Cristo, firmado na rocha, e casamentos maravilhosos. Pode deixar, depois eu arrumo. Acho que está com defeito. Glória a Deus. E esse é o meu desejo, porque a gente tendo casamentos, ele está agoniado agora. A gente tendo casamento abençoado, vai ter uma igreja maravilhosa, filhos maravilhosos. Amém?
Deus abençoe a vida de vocês. Depois nós vamos ter o nosso coquetel ali, que eu já tive dando uma olhada ali, tá maravilhoso. Beijo no coração e espero que vocês sejam felizes e vivam a cada dia. E sejam felizes. Amém? Às vezes com pouco, às vezes com muito, mas sejam felizes. Em nome de Jesus. Ele está dizendo aqui, nós temos essa camiseta. Pena que não tem mais M, né? Tá lá atrás, aqueles que quiserem, os mais gordinhos, né? Isso, tem tá magrinho também. Tem P, G e GG. Tá lá atrás, se você quiser, a gente está ali para servir vocês. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem um casal de Tocantins, é isso? Deus abençoe. Que vocês sintam muita vontade de congregar com a gente. Não vão atrás do César e da Ieda, que eles vão criar uma expectativa, né? A gente às vezes de repente não vai conseguir suprir. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, que está conosco? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, convidados pelo Lucas, né? Amém. Quem está nos acompanhando aí pela internet, pelo nosso canal, Deus abençoe a sua vida, seu casamento. Irmãos, semana passada e a pastora rodamos 600 quilômetros para irmos ministrar a conferência Casais Inteligentes. Essa semana eu fiquei trancado lá no escritório, não foi só por causa da palavra de hoje. Hoje eu vou ministrar uma palavra nova ao seu coração, mas é porque eu estou concluindo meu livro, Casais Inteligentes. Vai ficar um livro que, acho que quase 300 páginas. Eu creio que no mês de fevereiro ou março a gente consegue lançá-lo. E eu coloquei no meu coração de escrever esse livro, já venho escrevendo ele há algum tempo, porque a demanda no meio dos casais está muito grande. Separações, escândalos, principalmente de cunho sexual. E eu estava falando lá em Florianópolis, onde eu ministrei sábado passado, que o Cláudio Duarte, tive o privilégio de ir na igreja dele e minha esposa no ano passado, novembro do ano passado, estivemos lá na igreja dele, e o Cláudio Duarte, ele nos ajudou muito, os palestrantes para casais. Teve um tempo, irmãos, que palestrantes para casais eram vistos como carnais, como tarados, enfim, a lista era grande. E o Cláudio Duarte veio e desmistificou esta falsa santidade que foi colocado no meio religioso e abriu as portas realmente para que nós pudéssemos falar abertamente de relacionamento. Ao mesmo tempo que isso foi positivo, o lado negativo é que ele veio trazendo um estilo mais stand-up. Então, para gente que não tem essa veia, eu até tenho um pouquinho, mas geralmente os pastores como Josué Gonçalves, como Luciano Subirá, tem essa veia de ensino para casais, para família, tem uma veia um pouco mais bíblica, um pouco mais séria. Então acabou nos prejudicando um pouquinho. Alguns ousaram imitar o Cláudio Duarte, mas isso é peculiar dele, e ele mesmo já está mudando. Por quê? Porque ele se tornou pastor. Quando ele começou a ministrar para casais, ele era só um conferencista. O primeiro vídeo dele que estourou, ele pediu à igreja de um colega dele emprestada para gravar o vídeo, e aí caiu na internet e viralizou e tornou o ministério dele influente da forma como nós temos visto. E graças a Deus pela vida dele, pela vida do Dr. Silmar Coelho, do Luciano Subirá, do Josué Gonçalves, enfim, todos aqueles que Deus tem levantado na nossa nação para falar de casamento. Então, às vezes fica difícil para a gente trazer, às vezes, uma palavra como pastor da igreja, né? Esses dias eu saí para pregar com alguém, e alguém me perguntou depois do culto: pastor, por que você não prega assim lá na igreja? Eu disse: porque lá eu sou pai, aqui eu sou primo, aqui eu sou tio. O tio, o primo, irmão, ele convida o priminho para sair, ele não quer saber se está frio, se está calor, se vai de blusa, se vai de regata. Agora o pai não, o pai bota o agasalho. Então, aqui na igreja eu sou pai. Eu estou falando isso porque hoje eu vou pregar, vou palestrar, não da forma como eu palestrei lá em Florianópolis, eu vou palestrar como pai. Amém? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo
no livro de Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios capítulo 8 personifica a sabedoria, e há quem diga que ali está retratando a pessoa de Jesus, que é a própria sabedoria. E no capítulo 8, o texto começa a falar, Salomão começa a falar dentro de uma tônica de casamento e de família. Então, quero pedir se a Angélica puder colocar para a gente, Provérbios, na NVT, Angélica, se for possível. Provérbios, capítulo de número 9, versículos 1 a 6. Eu vou citar bastante texto, então se você puder nos acompanhar, a gente vai deixar um pouquinho mais escuro aí. Sei que tem Bíblia que não é no smartphone, que dificultar para você ler. Você pode nos acompanhar aqui nas telas. Provérbios, capítulo de número 9, versículos 1 a 6. O tema da palavra, já falei, é casais inteligentes, porque uma das maiores demandas que a gente tem observado hoje, ou uma das maiores, obrigado minha linda, uma das maiores necessidades que existe dentro de casa é inteligência emocional, sabedoria, autoconhecimento e conhecimento do outro. Davi fala sobre isso no Salmo 101, versículo 2, Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 3 e 7, então, por isso dessa temática, casais inteligentes. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou bem, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Essa é a NVT? Não, né? Então eu vou ler na NVT e você vai me acompanhando aqui, que a essência é a mesma, só para dar um pouco mais de sentido na forma como eu vou aplicar depois. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e ergueu suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos do ponto mais alto da cidade. Ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu banquete, bebam do meu vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Estenda sua mão para cá, por favor, me abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição para ser um canal de transmissão da tua palavra. Os casais que aqui estão, tenho certeza que de todos, talvez sejam os que menos precisam, porque os que mais precisam não vêm. Mas ainda assim, Senhor, que tu possa edificar a vida de cada um, dando sabedoria ao homem, paciência à mulher, dando cegueira à mulher e surdez ao homem, para que essa inteligência possa criar, Senhor, uma estrutura de relacionamento bem saudável, no nome de Jesus, amém. Eu brinquei na minha oração, porque alguém disse que para um casamento dar certo, o homem tem que ser surdo e a mulher tem que ser cega. Não sei porquê, mas vamos lá. Versículo 1 começa dizendo: a sabedoria construiu ou edificou sua casa. Gente, quando nós falamos de relacionamentos, tem uma coisa que é indispensável e prioridade, é a sabedoria ou inteligência. Por quê? Porque dinheiro sem, ou riqueza sem inteligência, nos torna avarentos, nos torna materialista, nos faz priorizar coisas em detrimento de pessoas, nos faz querer ter em detrimento do ser. Beleza sem sabedoria se torna sensualidade. Muitas vezes nós confundimos autoestima com vaidade, e muitas vezes confundimos beleza com sensualidade, por falta de inteligência e principalmente de sabedoria. Conhecimento sem sabedoria nos torna arrogantes. Pessoas que têm conhecimento e elas não têm sabedoria para administrar esse conhecimento, são pessoas que acham que sabem tudo e acabam se privando de aprender mais coisas. Realização pessoal sem sabedoria nos torna meritocratas, ou seja, faz com que nós pensamos que o mérito é nosso,
que foi a nossa força, foi o nosso braço que adquiriu. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que isso não é verdade. Espiritualidade sem sabedoria nos torna hipócritas, nos torna pessoas que, em nome da espiritualidade, acabam absorvendo religiosidade, não só absorvendo, mas também transpirando. Casamento sem sabedoria nos torna possessivos. Eu estava conversando com uma mulher recém-casada hoje, e ela disse: pastor, eu tive que mudar, porque eu estava muito chata, eu estava muito pegajosa, eu estava muito controladora, eu estava muito possessiva. E a mulher, por ter uma mente com maior capacidade de percepção e administração, se a mulher não tomar cuidado, realmente ela se descompensa nesse sentido e se torna realmente um pouquinho possessiva, um pouquinho controladora, fazendo com que ela às vezes vai espiar pela janela para ver o que o marido está fazendo de vez em quando. O homem também não é diferente. Um homem sem inteligência, sem sabedoria, é um homem que se torna possessivo, consequentemente acaba demonstrando excesso de ciúme, excesso de cuidado, excesso de controle, e isso não é nada saudável para um casamento. Sexo sem sabedoria vira carnalidade, onde as fantasias sexuais se tornam um estilo de vida do casal e a única forma de excitação. Nós já recebemos no nosso escritóriozinho, não sei se foi aqui ou em outro lugar, casais que, para que ele se excitasse, a mulher tinha que simular uma traição. Para que o marido sentisse desejo sexual por ela, ela tinha que falar para ele que o estava traindo. Então, sexo sem sabedoria vira carnalidade, vira licenciosidade, vira promiscuidade, vira perversão sexual. Então, a informação, a internet nos dá sobre tudo que você imaginar hoje. Antes era a Barça. Alguém lembra da Barça aqui? Não levanta a mão, senão denuncia a nossa idade. Você lembra hoje é o Wikipédia, né? Mas alguns aqui lembram da Barça, alguns até tinham. Eu comprava aquelas revestinhas, seleções, tinha bastante informações assim no contexto geral. Então a internet hoje, ela tornou obsoleto todas essas informações literárias, embora seja muito necessário ainda o livro impresso, ainda tem o seu lugar. Por isso eu te aconselho, compre o Lidere-se e o Frases que Enriquecem Mentes. Só que a internet, ela nos dá informação, mas ela não nos dá sabedoria. Informação você encontra sentado de olho aberto na frente do seu computador ou do seu smartphone, mas sabedoria você só adquire de joelhos orando ou de olhos abertos lendo a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela não é diabólica, ela não é adâmica, ela não é terrena, ela é espiritual, ela é celestial, ela é divina. Amém? Quem está comigo aqui? Vamos lá, versículo 2, Angélica, por favor. Versículo 2 diz assim: preparou um grande banquete. Ainda no versículo 2 diz: misturou os vinhos e arrumou a mesa. No versículo 5 diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Olha só, casais inteligentes aprendem a celebrar abundantemente momentos festivos. Existem casais que deixaram seu casamento cair de nível porque pararam de celebrar as pequenas conquistas. Olha só o que o texto começa dizendo: preparou um grande banquete. Ou seja, o café da manhã era pão d'água, margarina e leite e café. Mas só que foi preparada uma mesa, foi celebrado este momento. Ainda no versículo 2 diz: misturou os vinhos. Misturou os vinhos. Os judeus costumavam colocar 3 partes de água e uma de vinho, para
determinadas celebrações. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 5:23, aconselha Timóteo, e alguns usam esse texto para justificar o uso do álcool. Paulo diz para Timóteo: eu te aconselho, Timóteo, eu não estou te mandando, eu te aconselho você tomar não só água, mas também vinho. Qual a causa? Por causa das tuas frequentes enfermidades estomacais. Paulo não está incentivando Timóteo a tomar por prazer. Paulo está dizendo para ele tomar como remédio. Então, pastor, você é a favor do vinho? Sim, se você beber uma colherinha como remédio, está tudo certo. Se não, você só está não querendo abrir mão daquilo que você gosta. E aí você gosta do vinho, outros gostam do cigarro e outros da maconha. Então vamos lá. O texto aqui está dizendo que eles misturaram os vinhos e arrumaram a mesa. Casais inteligentes, irmãos, são organizados. Organizados. Você conhece a vida espiritual de uma pessoa pela sua casa. Como ela é com a sua casa, ela é com a sua casa. Aqui está falando de organização. Eu tive o privilégio de ouvir Larry Titus, que tem o livro A Experiência da Mesa. Eu a ouvi, ela é americana. Até estou lendo um outro livro agora do marido dela, falando de liderança. E ela fala sobre a importância do casal se reunir, da família se reunir ao redor da mesa para as refeições. Infelizmente, hoje os celulares e TV têm dividido as famílias na hora da refeição. Isso tem trazido um prejuízo. Aqui está falando de organização. No versículo 5 diz: venham, comam do meu banquete e bebam do meu vinho que misturei. Casais inteligentes são generosos e compartilhadores. Aqui está falando de generosidade. Eles estão convidando pessoas para ir até a casa deles. Eles estão convidando pessoas, eles estão estabelecendo network, eles estão estabelecendo conexão com pessoas. A maioria dos casais que se isolam no começo do casamento, e principalmente aqueles que têm filhos, depois que os filhos se vão, acabam sofrendo da síndrome do ninho vazio, porque eles acham que os filhos vão ficar para sempre com eles. Querido, te dou um conselho, eu não estou dizendo que a sua casa precisa ser a casa da mãe Joana e sempre cheia de pessoas, mas tenha bons amigos. O texto aqui está dizendo que eles são generosos. Eles vêm cá comer do que eu preparei, e venham aqui beber do vinho que nós misturamos. Vinho na Bíblia fala de alegria. A sabedoria aqui no coração desse casal está dizendo assim, por quê? Por que casal, pastor? Porque Salomão aqui era casado com Sulamita. E aqui eles estão dizendo: venham cá comer do nosso banquete, venham aqui beber, ou seja, venham aqui compartilhar, usufruir desse momento de alegria, venham aqui celebrar com a gente as nossas conquistas. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, gente, casais inteligentes sabem que a saúde depende da mesa. A saúde do ser humano depende daquilo que ele ingere. A saúde física de qualquer pessoa depende do seu cardápio, depende do seu menu, depende daquilo que ele come, que ela come. Então, tome cuidado. Tudo começou com a apresentação de um menu lá no Éden. Gênesis 3, a proposta do diabo no jardim. Gênesis 3:1. A serpente vem e diz para Eva: vocês não vão comer de toda a árvore do jardim? Apresentou o menu. Então, o diabo usa nossas carências para tentar a nossa obediência a Deus. Vou repetir. O diabo trabalha nas nossas carências para testar a nossa obediência a Deus. O diabo faz com que a gente coloque a nossa necessidade de felicidade imediata, mesmo que estejamos sacrificando a palavra de Deus. A proposta do diabo lá em Mateus capítulo 4, agora para Jesus, lá em Gênesis 3 foi no jardim.
Agora em Mateus 4, foi no deserto. Veja que o diabo, irmão, ele continua sendo o diabo na sua vida. Esteja você num deserto ou no jardim. Esteja você com dinheiro ou sem dinheiro. Seja você jovem ou velho. Tem jovem solteiro que pensa que depois que ele casar e começar a fazer sexo, os problemas dele terminaram. Não vai terminar. Aliás, na vida de alguns, está só começando. Então olha a proposta agora de Satanás para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 3. Pastor, quando o diabo tentou Eva, ele queria prejudicar um casamento? Com certeza, e conseguiu. Quando o diabo tentou Jesus, ele queria prejudicar um casamento? Com certeza, o casamento de Jesus com a igreja. Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o diabo usa a nossa necessidade para tentar a nossa prioridade. Jesus tinha necessidade de comer? Fala para mim, sim ou não? Com certeza, a Bíblia diz que tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, teve? Então ele tinha necessidade. Mas deixa eu falar, comer naquele momento era a sua prioridade? Não era. Então nem sempre a necessidade, irmão, é a nossa prioridade. Nós sempre teremos necessidade de alguma coisa, mas só vencem aqueles que conseguem estabelecer prioridades na sua vida. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então, gente, a resposta de Jesus para Satanás, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, casais inteligentes discernem a obediência discernem a diferença entre aquilo que alimenta e aquilo que sustenta. Jesus estava dizendo: eu sei que o pão alimenta, só que é a palavra de Deus que sustenta. Amém? Então, irmão, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus a rejeitar o menu que não vem de Deus. O que nós estamos comendo na nossa casa? Na nossa casa nós comemos na frente da TV, da internet, não é pela boca, é pelos olhos, é pelos ouvidos. O que nós estamos comendo? Pergunta para alguém do seu lado aí, o seu cônjuge: você vive de pão ou você vive de promessas? Quem come o pão, irmão, que amassou o diabo, não come o pão que o diabo amassou. Não fica realizando milagres em causa própria, não fica realizando milagres para se autoalimentar, para se autossatisfazer. Agora, há uma proposta de Satanás para Eva, envolvendo o menu, envolvendo a comida. Há uma proposta de Satanás para Jesus, há uma resposta de Jesus para Satanás, e agora vem uma proposta de Jesus para sua esposa. Quem aqui é a esposa de Jesus? Levante a mão, por favor. A proposta de Jesus está em Apocalipse 2:7, que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Irmão, quando você rejeita o menu do diabo na terra, você se torna alguém que passa a ter direito do menu de Deus no céu. Só vence quem rejeita a proposta do diabo. Quem rejeita a proposta do diabo acaba desfrutando do propósito de Jesus. A promessa não é para os que lutam, a promessa é para os que vencem. Por isso Jesus está dizendo: quem vencer, quem chegar até o final, quem chegar lá em cima, quem renunciar a sua vontade, quem renunciar o pecado, quem renunciar às propostas de Satanás e vencer, vai comer da árvore da vida. Se tiver aqui na igreja pelo menos 2 pessoas que vão comer da árvore da vida, uma sou eu. Cadê a outra? Cadê a outra que deseja comer da árvore da vida? Amém? Então, gente, o casamento foi estabelecido no jardim.
Gênesis 2:7. Mas o casamento será celebrado no paraíso. Apocalipse 2:7. Olha só. Você acha que isso é coincidência? Em Gênesis 2:7 o casamento foi estabelecido. No primeiro livro da Bíblia. Onde, pastor? Onde é que foi, gente? Fala para mim. No jardim. Agora, ele vai ser celebrado espiritualmente da igreja com Jesus no último livro da vida, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 2:7. Agora não é mais no jardim, não é na terra, é no paraíso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Existem pessoas que estão se frustrando, porque estão entrando no casamento achando que terão um paraíso. Não, irmão, é jardim. Jardim tem flores, mas também tem o quê? Tem espinhos. Casamento não é paraíso. Não existe a palavra paraíso no Velho Testamento, e sempre que aparece a palavra paraíso é no Novo Testamento, em Lucas 23, em 2 Coríntios 12 e em Apocalipse 2, e é sempre no céu. Cadê a minha esposa? Não está aí? Eu ia perguntar para ela: você quer que o nosso casamento seja um paraíso? Quer desfrutar do paraíso? Só morrendo, porque vivos é jardim. Tem que saber lidar com os espinhos, tem que saber lidar com as diferenças, tem que saber lidar com as crises, tem que saber lidar com a menstruação, tem que saber lidar com a TPM, tem que saber lidar com a chatice do homem na medida que vai envelhecendo, começa a se tornar mais ranzinza, mais exigente, menos tolerante, mais chato e mais isolado. Aí funciona, mas para isso tem que ter sabedoria. Versículo 3, Angélica, vamos lá. Provérbios 9:3 diz assim: enviou suas servas para convidarem a todos do ponto mais alto da cidade. Querido, casais inteligentes são exclusivos, são inclusivos. Diga comigo, casais, não bem forte, pelo amor de Deus, casais inteligentes são inclusivos, mas são seletivos. Aqui, esse casal aqui, na pessoa de Salomão, representante como cabeça do casamento, está dizendo que ele, com a sabedoria, ele está convidando a todos. Só que mais na frente nesse texto você vai ver que ele dá uma selecionada. Então vamos falar um pouquinho de inclusivo. Todos. Não se isole dentro de casa. Primeira coisa, não faça isso. Eu sei que a casa é confortável, como disse a pastora, principalmente para a mulher que trabalha a semana inteira, e mulheres que são bivocacionadas, né, que tem o trabalho fora de casa e o trabalho na igreja, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa. Não se isole. Segundo, não faça acepção de pessoas com base no estereótipo. Às vezes somos seletivos com base na aparência e nos privamos de conhecer pessoas maravilhosas. E às vezes nesse processo seletivo nos enganamos, porque pessoas maravilhosas entram na nossa vida até que a gente conheça de verdade. Por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque abrem um relacionamento de intimidade muito intenso com pessoas antes de conhecê-las. Isso faz sentido? Terceiro lugar, não seja exigente demais. Tem pessoa que exige demais suas amizades, e tem pessoas que, porque já foram machucadas e traídas por alguém, resolveram não se relacionar com mais ninguém. Isso não é sabedoria. Como diz o livro do Pequeno Príncipe, não odeie as rosas só porque uma furou o seu dedo. Não faça isso. Quarto lugar, as pessoas são surpreendentes, tanto para o mal quanto para o bem. Pessoas são surpreendentes. Já teve muita gente que eu resisti, e depois que eu conheci, eu vi que ficou maravilhoso. Minha relação, eu fiquei pensando, por que eu não abri um espaço antes para esta pessoa? E número 5, permita que todos entrem em sua vida, mas selecione quem vai ficar na sua vida. Por isso que eu disse, eu quero que você repita, diga inclusivo e diga seletivo. Permita que todos entrem,
Não faça acepção de pessoas, mas selecione quem vai ficar na sua vida. Eu estou falando agora de ciclo de amizades. Vou falar um pouquinho de seletivo. Aqui está nos dando uma orientação do ponto mais alto da cidade. Ou seja, casais inteligentes não permitem que fiquem em suas vidas pessoas de baixo, e sim pessoas de cima. Pessoas de nível, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, pessoas legais, pessoas que vão somar na nossa vida, pessoas que vão nos levar para o próximo nível, pessoas confiantes. É mais ou menos isso que o texto está nos ensinando. No Salmo 101, versículos 7 e 8, olha o que Davi falou, pai de Salomão. Talvez Salomão escreveu esse capítulo aqui lembrando de seu pai. Muita gente atribui esse texto a Deus, dizendo assim: os que usam de engano não permanecem na casa de Deus. Então não ia ficar, se gritar, pegar ladrão. Irmão, se quem usa de engano, pelo menos em algum momento da sua vida, for arrancado da igreja, irmão, não é Deus quem está falando aqui, é Davi. É Davi quem está falando aqui. Até porque Deus permite que o joio fique no meio do trigo até o dia do arrebatamento da igreja. Então veja só, Salmo 101, versículos 7 e 8, olha o que Davi fala: os meus olhos, de Davi, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Davi está dizendo: quem vai sentar na minha mesa junto comigo, quem vai fazer parte da minha comunhão, quem vai fazer parte do meu ciclo de amizade, são os fiéis. Alguém está entendendo aqui? Diga comigo: casais inteligentes valorizam aliança com pessoas fiéis. Então cuide quem você leva para dentro da sua casa. Davi está dizendo: eu vou levar para a minha mesa quem é fiel. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Casais inteligentes honram o caminho reto. Quando você, irmão, começa a estabelecer aliança de amizade com pessoas que têm o pecado como estilo de vida, você está dando like para tudo aquilo que ela está fazendo. Você está sendo conivente. Então tome cuidado. No versículo 7, o Davi diz assim, do Salmo 101, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. É da casa dele, não é da de Deus. Casais inteligentes permitem, vou repetir aqui para você nunca mais esquecer, casais inteligentes permitem que todos entrem, mas eles decidem quem fica. Antigamente, eu e minha esposa, no calor do evangelho, do primeiro amor, ignorante, todas as pessoas tinham acesso à nossa mesa. Qualquer pessoa, eu botava minha esposa no banco de trás do carro e colocava no lugar dela no carro, eu dava a nossa cama para qualquer pessoa. Hoje não, irmão. Hoje nós somos ainda inclusivos, mas nós também somos seletivos. Por quê? Porque eu entendi que eu sou o resumo, eu sou a versão das 5 pessoas que eu mais tenho intimidade. Eu entendi que eu sou a versão, eu sou o resumo dos 5 lugares que eu mais frequento. Eu entendi que eu sou a versão e o resumo das 5 coisas que eu mais faço. Então eu me tornei criterioso, e pode ter certeza, tem dado certo. Tenho protegido a minha família, tenho protegido meu casamento, e eu espero que essa palavra faça com que você também proteja o seu casamento. Amém? Provérbios 6 e 4. Estou só dissertando o texto, acho que nem vou entrar na mensagem. Diz assim, Provérbios 9 e 4, melhor dizendo: venham à minha casa todos os ingênuos e os que não têm juízo. Casais inteligentes, irmãos, sabem conviver com pessoas simples, com pessoas sem inteligência, sabem conviver. Aliás, Deus vai colocar pessoas no meu caminho, pessoas que não têm o que eu tenho, pessoas que não são como eu sou. Sabe para quê? Para eu ajudá-los, para eu ativá-los, para eu ajustá-los, para eu reposicioná-los. Versículo 6 diz assim: deixe sua ingenuidade para trás e vivam. Irmão, casais inteligentes, ao mesmo tempo que eles
deixam entrar na sua vida pessoas ingênuas e pessoas sem inteligência, esses casais inteligentes também são agentes de transformação. Olha só, primeiro eles dizem, venham quem é ingênuo. Depois eles dizem, deixa a sua ingenuidade. Ou seja, você está no pecado? Pode vir. Você está errado? Pode vir. Você está com o teu casamento desajustado? Pode vir. Agora tem uma coisa, quer continuar andando comigo? Começa a mudar. Começa a deixar essa ingenuidade de lado. Começa a deixar esse vício de lado. Olha aqui para mim. Se as pessoas estão caminhando constantemente comigo e elas não estão mudando, então alguma coisa está de errado comigo. Vou repetir. Se as pessoas estão caminhando constantemente comigo, irmão, eu duvido uma pessoa não crente caminhar comigo um mês inteiro, sem se converter ou sem se afastar de mim. Duvido. Ou ela vai se converter, ou ela vai se afastar. Por quê? Se quem está praticando o que é errado não muda, por estar andando comigo, algo está errado comigo, pode ter certeza disso. Diga para alguém do lado, você só transforma quem você inspira. E você só inspira quem admira você. Então, como disse a minha esposa, centenas de pessoas já falaram, nós queremos ter um casamento igual ao de vocês. Os nossos filhos já falaram. Pessoas têm dito que se espelham em nós. Então, o que Deus quer criar aqui, irmãos, o que Deus está querendo com essa palavra, é que o seu casamento sirva de modelo, para contagiar alguns outros casamentos. Agora, se você se isolar no seu mundinho, se você se isolar dentro da sua casa, dessa zona de conforto, o seu casamento vai sobreviver, só que você não vai gerar frutos. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 15, diz assim, na verdade o profeta Isaías perguntou para o rei Ezequias, o que as pessoas estão vendo na tua casa? Querido, olha aí para o seu cônjuge, pergunta assim, olha, por favor, no olho dela, pergunta assim, quando as pessoas olham para nós dois, o que eles estão vendo em nós? Esses dias eu estava conversando, essa semana com o irmão lá em casa, nós estávamos conversando sobre um grupo de pessoas aqui da igreja que começaram a se reunir para dizer, porque o pastor já não está pregando mais a Bíblia, porque o pastor já é isso e aquilo, aquilo outro. E eu disse para essa pessoa o seguinte, lá em casa, essa semana, eu disse, cara, sabe quem que eu respeito lá na igreja? Eu respeito muita gente, mas sabe quem que eu mais respeito lá na igreja para vir falar de Bíblia comigo? O Beluco. Ele disse, o Beluco, pastor, digo o Beluco. O Beluco tem moral para vir falar comigo de Bíblia. Uma que ele já leu 7 vezes. Tem gente que defende a Bíblia, não leu, está 50 anos na igreja, não leu nem uma, 2 vezes. Beluco leu 7, Beluco. 9 vezes. Nunca botou a mão nesse microfone. Agora tem gente que está doido para pegar esse sorvete, e o pior, é para bater em vocês, que nem a Bíblia lê. Por que eu respeito o Beluco? Porque é um excelente marido. Como já falei aqui, repito, é chato para chuchu. Chato. A pastora está aqui resolvendo as coisas, ele está lá no carro. Mas tem moral, irmão. Então, gente, o que a Bíblia aqui está dizendo é que as pessoas que iriam se unir com esse casal iam deixar o seu estilo de vida. Iam se espelhar. Se espelhar não é só naquilo que a pessoa fala com o microfone na mão, mas se espelhar no seu estilo de vida. Se espelhar em tudo que faz, irmão, em tudo que faz. Lá embaixo nós temos uma cozinha branquinha, o dinheiro sobrou um troquinho no caixa das mulheres, e a pastora liberou isso para a gente comprar um material, e o Beluco fez de graça a cozinha. Vai lá embaixo olhar a cozinha que ele fez, irmão.
Você acha que baixou o padrão, baixou o nível? Não, gente. De alto padrão, de alto nível, de graça. E tem gente que faz mal feito mesmo cobrando. Então, gente, a melhor forma de nós convidarmos, aliás, as pessoas não precisam nem a gente convidar, elas vão olhar para nós e vão perguntar: quando é que tem culto na sua igreja de casais? Aí você vai perguntar: mas por quê? Porque eu quero ter um casamento igual ao seu. Quem é que treina você? E é isso que eu tenho, é por esta igreja que eu tenho orado, irmão. Não uma igreja exigente, que acha que o culto é para si próprio. Não, gente, uma igreja madura, uma igreja que, quando acontecer um culto de casais, vão trazer 10, 20 casais. Por quê? Porque são casais que querem ter um casamento igual ao nosso. Quem está me entendendo aqui, diga eu. O que as pessoas veem em meu casamento: respeito, amor, alegria, confiança. Agora eu volto ao versículo de número 1 de Provérbios 9, que diz assim: a sabedoria edificou sua casa e ergueu suas 7 colunas. Primeira coluna que um casal inteligente, irmão, precisa colocar na sua casa para ela não cair. Primeira coluna: obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Não precisa ler. E se a Angélica não quiser, não precisa colocar. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, ou seja, obedece, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Primeira coluna, pastor: obediência à palavra de Deus. Irmão, uma igreja onde o pastor tem que ser um agente secreto, um pesquisador, alguém que fica stalkeando as pessoas na internet para ver o que elas estão fazendo de certo ou de errado, essa igreja não é assim. Eu não sou esse cara, eu não sou agente secreto, eu sou pastor. Eu não sou, irmão, uma pessoa que vive pesquisando para ver quem está errando e quem não está errando. Sabe por quê? Porque a gente prega a palavra de Deus. E aqui está muito claro que um casamento, uma casa, um casal que ouve a palavra de Deus e pratica, ela vai enfrentar lutas, sim. Diga comigo: a inteligência para edificar a casa sobre a obediência da palavra não nos isenta de luto, mas nos isenta de queda. Aqui não está dizendo que a minha obediência vai me isentar de provas, de lutas, de desempregos, de enfermidades, de crises, de filhos que se desajustam de vez em quando, para nos ensinar a sermos pais verdadeiros. Só que nós vamos sim enfrentar problemas, nós vamos sim enfrentar embates, mas a nossa casa vai permanecer firme. Diga comigo: não tem nada, não diga, não tem nenhum sacrifício que possa resgatar o que eu perdi por desobediência. Segunda coluna que a sabedoria levanta é a coluna de receber Deus como Senhor e edificador da nossa casa. Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Irmãos, fazer as coisas com Deus cansa, amém? Mas fazer as coisas sem Deus estressa. Por isso nós estamos vivendo, Regi, uma geração estressada. Cansaço você elimina com um bom banho frio e uma boa noite de sono. Estresse não. Você dorme e acorda cansado. Você dorme e acorda estressado. Sabe por quê? Porque você está brincando de síndrome de Deus. Você está querendo assumir um posicionamento no seu casamento, na edificação da sua casa. Coisas que era para Deus fazer e você está querendo fazer. Então, o texto aqui está dizendo que se Deus não edificar a casa, Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz: porque toda a casa é edificada por alguém. Ou seja, as coisas não acontecem de forma mágica. Pessoas precisam agir. Mas na continuação de Hebreus 3 e 4 diz: mas o que edificou todas as coisas é Deus.
Pastor, o que isso quer dizer? Deus faz através de você. Então não queira colocar para Deus o que é para Ele fazer. E não queira fazer o que é para Deus fazer. Principalmente na vida do seu cônjuge. Teve mudanças que eu forcei a Márcia a ter. Teve um prazinho de validade e criou só a diversidade. Quando eu comecei a orar e deixei Deus fazer, as coisas começaram a mudar. Então, Deus faz através de pessoas. Ou seja, Deus age e você interage. Deus não quer fazer sem nós. E nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Terceira coluna, quero correr aqui. A coluna do entendimento. Provérbios 24:3, Angélica, se quiseres colocar. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, casais inteligentes tentam se entender. Se entender. Vai conseguir? Não. Nem eu me entendo, irmão. Como que a Márcia vai me entender? Nem ela se entende. Mulheres, principalmente, passam por metamorfose hormonal. Passam por ciclos hormonais. E às vezes nós, cabeções, não entendemos isso. Por isso que Pedro, no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo 7, diz que nós, maridos, devemos honrar a mulher como vaso mais fraco. Se ela é um vaso mais fraco, nós somos um vaso menos fraco, mas também somos fracos e necessitados de sermos fortalecidos em Deus. Coabitai com a mulher como vaso mais fraco, honrando ela. Para quê? Para que as suas orações não sejam impedidas. Coabitai com ela com entendimento, está dizendo Pedro. Então, a quinta coluna é a coluna da conexão de valores. Diga comigo, conexão de valores. E aqui eu quero ensinar um princípio para você muito forte. Existem pessoas que deixam de ofertar e dizimar enquanto elas não conseguem deixar a sua casa num padrão que elas querem. Existem pessoas, a maioria das pessoas, quando elas vão casar, elas param de ofertar e dizimar. Existem pessoas que justificam a sua falta de dizimar e ofertar com um trabalho social. Angélica, coloca para mim Ageu, o livro de Ageu, se tu conseguir achar, porque é um livro bem chato de achar. No computador até fica um pouco mais fácil. Deus aqui estabelece uma reclamação com o povo, dizendo que o povo, eles estavam focando só na sua casa, e estavam esquecendo da casa de Deus. Existem pessoas que adotam ou absorvem um outro extremo. Elas se dedicam demasiadamente à obra de Deus e esquecem da sua casa. E por causa disso revoltam os seus familiares, revoltam seus filhos. E existem muitos filhos que não querem fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus mal administrada por seus pais fizeram que eles tivessem uma vida de escassez. Mas olha o que diz aqui. Conseguiu? Ageu 1:9. Ageu 1:9. Está difícil. Achou. Só baixa para mim o texto ali. Presta muita atenção nesse texto, irmão. Deus aqui está ensinando um princípio. Que se você entender, eu estou falando aqui de casais inteligentes. O inteligente é aquele que aprende e escolhe. Aprende e escolhe. Primeiro, eu escolho e depois eu colho. É assim que funciona a vida, para todo mundo. Diz assim, vou até virar de costa aqui para ler aqui no telão. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o pouco que vocês trouxeram para onde? Para onde? Para casa, eu dissipei. Foi Deus ou o diabo, irmão? Fala para mim. Quem está falando aqui, Deus ou Satanás? Deus. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei. Tem tradução que fala que eu assoprei. Ali está dizendo, dissipei com um sopro. E por que eu fiz isto? Deus pergunta para eles. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
Irmão, grifa esse texto aí, marca, reposta, grava esse texto. Deus está dizendo para eles: enquanto você não estabelecer conexão de valores entre a sua casa e a minha casa, existem bênçãos que estarão retidas sobre a sua vida. Pode ser bênçãos financeiras, pode ser bênçãos de bom relacionamento, pode ser bênção de paz interior, pode ser bênçãos no que diz respeito à sua saúde física ou emocional. Deus está dizendo: enquanto vocês terem na casa de vocês aquilo que vocês não estão ajudando a financiar para a minha casa, vocês estão desconectados. Você não está usando de sabedoria. Pastor, mas a casa de Deus não está destruída. Beleza, concordo com você. E não vai estar nunca. Mas só que com o dinheiro de quem? É por isso que tem se tornado pesado. Quando a gente vê na lista aqui de pessoas que ajudam no trabalho social aqui, são sempre os mesmos. E muitos dos que ajudam com o trabalho social são pessoas que estão usando o dinheiro do dízimo e da oferta para isso. Ou seja, estão dizendo: o pobre merece que eu invista na vida deles, mas a igreja que eu congrego e me serve não merece. Então, irmãos, quando eu entendi isso, eu não entendi agora, faz muito tempo. Quando eu entendi isso, eu resolvi colocar na casa de Deus exatamente tudo que eu tenho de nível na minha casa. Teve uma irmã que disse: pastor, você dá essa TV de 32 para mim? E eu dou essa TV de 44, porque a gente quer colocar uma TV lá. Eu achei muito lindo. Na verdade, eu acho que eu mesmo fiz essa proposta para a irmã, e ela aceitou. E depois eu fiquei pensando: não vou botar uma TV de 42 lá, vou botar uma TV de 60 lá, para a gente não ficar de cabeça baixa aqui. Então a gente já olha direto lá. Quem assiste pela internet, já parece que a gente está olhando para a câmera, tudo lá. Porque eu tenho entendido, gente, que tudo aquilo que eu tenho na minha casa não pode baixar o nível do padrão da casa de Deus. E se a igreja entender isso, começa a ficar leve para todo mundo. Pastor, mas a igreja está boa, e é óbvio que vai estar. A igreja não depende de absolutamente ninguém no individual. Eu estou falando que bênçãos estão retidas sobre a sua vida, e a conta chega. Chegou para mim já. Eu já vi chegando para muita gente que deixou de investir na igreja e começou a investir na casa, em carro, e móveis sob medida, e depois eu vi essa pessoa ser assolada por uma crise, tendo até inclusive que vender algumas coisas. E eu não quero que isso aconteça para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que a sua casa seja uma casa abençoada. Receba esta palavra. Eu quero que o seu comércio seja um comércio abençoado. Se você é uma pessoa de classe média, entenda: Deus tem interesse em tornar você uma pessoa de classe alta. Deus tem, pastor? Tem. Deus tem. Jesus veio para que você tivesse uma vida abundante. Quem aqui, irmão, não conseguiu, teve vontade, mas não conseguiu no mês passado doar 50 cestas básicas, além de mim? Quem mais não conseguiu doar 50? Por isso que Deus tem interesse em abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é que você faça isso, em nome de Jesus. E a minha oração é para que a sua vida seja alcançada por prosperidade. Se você já é rico, Deus quer deixar você bilionário, porque a gente quer encostar carretas aqui de comida aqui, ó, e fazer um trabalho social que não é para a prefeitura, é para o ministério Teu Reino, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Já estou encerrando. Sexta coluna, a coluna do amor, 1 Coríntios 13:7, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Sétima e última coluna, o amor da pureza sexual, e aqui eu não vou nem entrar no texto para não assustar o cliente. Vou deixar para uma outra. Eu ia falar sobre pureza sexual, vou deixar para uma outra oportunidade. Mas é muito sério as bênçãos que estão sendo retidas sobre a nossa vida por causa da impureza sexual, por causa da pornografia branca da internet. Eu lembro que antigamente, irmão, para você ver uma teta, você tinha que esperar o Cineband de 4 da manhã, 5 da manhã, a mãe dizia: vem dormir. Não estou com sono.
para você ver um peito. Hoje você pensa assim, quem que eu quero ver nua? Qual a mais gata? Aquela que fez o filme tal, nome tal, quem que eu quero ver nua? Mulher, estou indo no banheiro, dor de barriga. E o diabo fica olhando para nós e dizendo assim, seu otário. Ele fica dizendo assim, você tá igual um cachorro, igual um cachorrinho, na frente de uma assadeira de galinha, galinha rolando, cheirinho, e você está ali, mas não vai comer, só vai olhar e sentir o cheiro e sofrer. Irmãos, esta é a grande sacada de Satanás, esta é a grande estratagema de Satanás para os homens e mulheres da nossa geração. Mas no nome de Jesus, esse demônio vai cair por terra. Nós seremos batizados com um batismo de pureza. Hoje minha filha estava lá em casa, e de repente a menina que trabalha com ela, disse assim, não tem um fulano aquele, o pastor fulano? Então, a gente não estava fazendo aqui um negócio com ele? Estava. Então, ele estava aqui, o fulano, lindão. Aí de repente passa uma menina de programa, estou falando a recente agora, que você possa estar me assistindo, irmão. A recente. Então, a garota de programa passou ali, quando viu o fulano aqui dentro, entrou aqui, quis dar na cara dele. E disse, se você não me pagar, eu vou na sua casa, onde você mora. Isso é coisa para a gente chorar, irmãos. O diabo lucra com isso. Por isso, nós vamos continuar fazendo culto de casais. Eu já convidei no secreto, vou convidar pessoalmente. A partir de hoje, gostaria muito que o Tiago e a Renata assumissem o trabalho de casais aqui da igreja, o casal que pregou no último culto. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E olha aqui para mim, gente, é de chorar, mas eu acho que a nossa igreja é a única igreja da cidade que faz culto todos os meses para casais. Todos os meses. O diabo bombardeia-nos o mês inteiro e a gente tira um culto para falar sobre relacionamento. Então, venha. Eu sei que muitas vezes você não tem vontade de vir, e sei que muitas vezes você não é edificado com algumas coisas que são faladas aqui. Agora, se é difícil para você ouvir, é pior para quem está falando. Gente, há muitos anos atrás eu tive uma experiência de me relacionar com uma pessoa. Muito tempo atrás, eu estava recém-casado, recém-convertido. E me deu vontade de fazer, me deu vontade de pecar. Mas graças a Deus, Deus me deu graça, Jesus me cobriu com seu sangue. Se eu tivesse caído naquela época, sabe o que teria acontecido com o meu casamento? Minha esposa teria me perdoado, eu tenho certeza, porque ela sabia o homem que eu era. Tenho certeza que ela teria me perdoado. Só que muito tempo se passou, irmão, e hoje eu tenho o privilégio de ser pastor desta mulher, de não ter pecado, de não ter caído, de não ter cedido à tentação e nem fazer a minha vontade. Hoje eu tive o privilégio de batizá-la nas águas, de pastoreá-la, e eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Pastor, e o que eu faço? Eu já pequei. Continue de cabeça erguida, irmão. Se você está aqui nessa noite, é porque você quer mudança, e se você quer mudança, Deus ama você. Se você está vivo, ainda há a oportunidade de você ter o melhor casamento que você já teve até hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus batize-nos com o batismo de inteligência. Se tem uma coisa que eu usaria como critério para congregar numa igreja, seria eu poder olhar para os meus pastores e dizer, eu quero ter um casamento igual deles, apesar da limitação deles. Amém? Fiquem em pé, por favor.